Vamos começar? 5 minutos aí para os retardatários aparecerem, mas não aparecerem, então vai começar sem eles. Nós iremos tratar acerca do renascimento comercial e urbano. Na aula passada, a gente começou a ver sobre o feudalismo. Iremos continuar a ver o feudalismo nessa aula e nas próximas. E vocês irão compreender como do feudalismo originou-se o período moderno. E a gente vai fazer isso ao longo dessas nossas aulas. Eu vou tratar com vocês agora sobre a queda do feudalismo e o início desse renascimento comercial e urbano. E nas aulas seguintes, a gente vai tratar sobre as cruzadas, que não tem como tratar acerca do renascimento comercial nem do renascimento urbano sem tratar das cruzadas. Mas eu vou deixar uma aula exclusiva apenas para as cruzadas, já que é um assunto muito mais complexo, é maior, tem muitos mais detalhes. Eu vou falar sobre o fim do feudalismo, o início do renascimento comercial, e nas aulas seguintes a gente vê sobre as cruzadas, e aí vocês compreendem, né, todo esse ciclo. A princípio, é uma coisa que todo material teórico traz, e é importante que o candidato também se atente a isso, é que quando a gente trata, né, de renascimento, está aí a grande importância, né, de sabermos fazer uma interpretação textual correta e completa. Quando a gente trata de renascimento, a gente está pressupondo que algo passou a não existir e depois voltou a existir. A gente está falando sobre a retomada de alguma atividade, de alguma ação, ou de alguma prática que antes tinha sido esquecida ou foi morta, foi deixada de ser usada. Acontece que, historicamente, o termo renascimento para essa época não é um termo correto, historiograficamente se falando. Não é um termo correto a se usar porque as relações comerciais não tiveram fim, ou elas não eram extintas durante o feudalismo. Elas existiam, só que elas não eram tão notórias ou corriqueiras como foram posteriormente. O termo correto a se utilizar aí, em vez de renascimento comercial, talvez pudesse ser um expansionismo comercial, um aumento da comercialidade, ou a urbanização e a monetarização das atividades com relação às feiras e com relação às atividades que os feudos realizavam com os vassalos, com os servos, com os senhores feudais e com os reis. Para vocês entenderem, as relações comerciais, elas existiam no período feudal. O que vai acontecer, na verdade, é só o grande número, ou o aumento, ou a expansão dessa comercialidade, desse urbanismo. O renascimento comercial e urbano, ele surge, né, ele foi o resultado de mudanças significativas que aconteceram na Europa durante a Baixa Idade Média. Vocês lembram que a Idade Média vai, né, do século V até o século XV. A metade aqui, do século X, é justamente o ponto de transição entre a Alta Idade Média, que é o início, é o ápice, né, da governabilidade das estruturas medievais, e após o século X, a partir do século XI, se dá a Baixa Idade Média, que se conta o início do declínio do feudalismo e da Idade Média, gerando assim posteriormente a Idade Moderna. Século XI, a Baixa Idade Média começa a vir todas essas características e estruturas que vão por fim a esse período e iniciar um período novo. Aqui, século XI, começa a Baixa Idade Média. É justamente onde o renascimento comercial urbano vai ser notório, vai ser visto melhor, né? com uma maior facilidade, com uma maior significância. O renascimento comercial resultou no crescimento das cidades, no crescimento urbano, né, que foi uma consequência do crescimento das cidades, na ampliação da circulação de mercadorias e na retomada na utilização da moeda.
1, 2, 3, 4, uma base aí que vai sustentar o renascimento comercial, são esses 4 pilares aqui. Nesses 4 pilares, vocês devem tomar muito cuidado na observância deles, devido a alguns detalhes que eu vou passar para vocês agora. Primeiro deles, crescimento das cidades. As cidades começam a crescer justamente porque a ruralização da Europa começa a diminuir. A ruralização da Europa, que era uma característica primordial do período feudal, ela começa a diminuir, ela não se extingue, ela não cessa, ela não acaba, ela diminui. Já que na Alta Idade Média as pessoas acabaram indo para o campo, na Baixa Idade Média as pessoas acabaram saindo do campo e indo para as cidades. Mas mesmo durante toda a Idade Média, a Europa é uma região, é um território totalmente não, mas predominantemente agrário e predominantemente camponês e não urbano. Por exemplo, se houver uma questão que fala sobre o renascimento comercial urbano, vai ser determinado devido ao grande número dos habitantes da Europa no período medieval estarem na cidade ou estarem no território urbano. Isso é falso. A maior parte ainda está no território agrário, no território onde está o campo, mesmo que as cidades nesse momento comecem a crescer. A outra coisa já que a cidade cresce, o urbanismo também cresce, já que a cidade tem a característica de urbanidade. Construções, casas, periferias, locais onde antes era apenas campo, começam a se tornar vilarejos, e esses vilarejos começam a se tornar cidades, essas cidades começam a se expandir e tornar, se destacarem como era antes. A outra coisa é que existe uma ampliação da circulação de mercadorias, devido às feiras que foram consequências diretas das cruzadas. E a outra coisa é a retomada na utilização da moeda. Outro detalhe aqui, a moeda ela não é extinta no período feudal também. Ela não deixa de existir, não deixa de ser usada. Ela é retomada, e retomada com uma significância maior. Já que aqui no período feudal, a grande característica de grandeza, de riqueza e de importância era justamente a quantidade de terra, o renascimento comercial vai substituir essa quantidade de terra por quantidade de dinheiro, de capital. Fala. Sim, porque justamente é um fruto direto do Renascimento e da Baixa Idade Média a preocupação em acumular capital e não mais expandir territórios terrestres. A unidade de medida aqui de riqueza era a terra, era o latifúndio. A unidade de medida aqui era moeda, era dinheiro, era capital. Por isso que vai surgir aqui uma grande classe que vai fazer grandes mudanças, que é a burguesia. Também, com certeza. Mais uma dúvida. Os vendedores, os vilões, eles são qualificados, pois eles não eram presos a... Você pode caracterizá-los como pertencente à mesma camada da sociedade, mas atribuindo a eles atividades diferentes. Como, por exemplo, servos. Os servos, apesar de serem servos, cada servo podia ter uma atividade distinta. Um podia ser um tecelão, outro podia ser um ferreiro, outro podia ser um que tratava sobre couro e fazia sapato, chinelo, calçado, mas todos eles eram servos.
O crescimento das cidades foi um produto da ampliação de mercadorias, que foi uma consequência das cruzadas. A gente vai ver tudo isso. Nada. Isso é o seguinte. Existia, né, uma investida militar eclesiástica, que eram as cruzadas. Os cruzados, o que é que eles faziam? Eles, também chamados de peregrinos, eles peregrinavam, né, eles faziam um trajeto até o norte ali da Itália, Gênova, Veneza, Pisa. O grande detalhe aqui dos cruzados é que eles faziam esse trajeto de forma terrestre. A primordial maneira que eles tinham para fazer o trajeto era a partir da terra mesmo. Aí o que acontece? Esse trajeto aqui era um trajeto muito longínquo. Não tinha como fazer isso de uma forma direta ou de uma forma que não tivesse intervalos. Eles passaram a fazer vários intervalos durante essas trajetórias deles. E nesses intervalos, o que é que eles faziam? Eles acampavam. Acampavam. Nos acampamentos, o que é que eles faziam? Eles trocavam mercadorias dos feudos deles respectivamente. Os cruzados entre si acabavam trocando mercadorias. Aí, o que é que vai acontecer devido a isso? Nas regiões circunvizinhas, alguns servos vão observar essa prática e vão ver aí uma oportunidade de também entrarem nessa relação comercial. É aqui, por exemplo, que nasce as feiras, o princípio das feiras de comércio, as feiras de troca. A pergunta que você pode fazer: já que o servo era a classe mais básica, que sustentava aquela pirâmide onde estavam as classes sociais no período feudal, ou melhor dizendo, os estamentos, e era a classe menos favorecida, como é que esses servos conseguiam mercadorias para trocar nessas feiras? Vou explicar para vocês. Renascimento comercial urbano, ele vai começar no contexto das cruzadas a partir do século XI. Quando acontecem as cruzadas, os cruzados embarcavam em navios com o objetivo de chegar ao leste do Mediterrâneo, em Jerusalém ou em Constantinopla. Mas o importante é saber que nesse caminho por terra eles passavam, era necessário acampar em alguns pontos e nesses acampamentos acabavam trocando produtos. E nos arredores, alguns servos que nesse momento tinham alguns produtos sobrando, também levaram para que fossem trocados. E com isso surgiram as feiras de comércio. Esses servos acabavam trocando produtos nessas feiras comerciais que acabaram sendo construídas pelos cruzados devido à criação ou melhoramento de técnicas de produção. Por exemplo, esse objeto aqui se chama roca de fiar. O que é uma roca de fiar? Se coloca aqui o algodão ou o material que você vai transformar em fio, né? A roda gira e vai se fiando esse material até que se transforme em uma linha. E essa linha vai ser utilizada no tear, por exemplo, para a construção de tecidos. Fosse criado também moinhos, como moinhos de vento, moinhos de água também. Esses moinhos serviam para moer grãos ou para triturar algum material que fosse preciso. E também foi criado nesse momento o guindaste giratório, que era um material que era possível elevar grandes pesos sem grandes esforços físicos e deslocar ele para onde quisesse. A construção ou a produção dessas novas técnicas, ou essa tecnologia, fez com que esses servos pudessem produzir mais mercadorias. E o aumento dessas mercadorias, ou o aumento da produção dessas mercadorias, permitiu que esses servos levassem o que sobrava dessas mercadorias, ou o excedente das mercadorias, para essas feiras que acabavam trocando com os cruzados. E isso você vê que é uma reação em cadeia que vai dar um grande resultado lá na frente.
A princípio, os servos viram essa oportunidade de participarem dessas feiras comerciais, mas não para comprar um título de nobreza. Justamente porque as feiras permitiram que os servos não ficassem à mercê da nobreza. Deu para os servos uma possibilidade de autonomia. Justamente porque estava se gerando ali uma das coisas que permitiram a autonomia humana independente da classe social que você estava, que é dinheiro. Hoje, por exemplo, independente de que etnia você for, do lugar onde você nasceu, ou de como foi a sua criação, onde você foi gerado, se você tiver dinheiro, você vai ter um destaque na sociedade. É a mesma coisa. Aqui, os servos estavam preocupados em acumular capital e, a partir desse capital, eles acabarem dominando o território. Não dominando mais com o título de nobreza, nem com a quantidade de terra em seu nome ou a sua posse, mas sim com a possibilidade de utilizar esse dinheiro para comprar outras coisas, ou mais mercadorias para ser um grande mercador, ou comprar, por exemplo, ou produzir, por exemplo, uma fortificação, que é o que vai acontecer agora. Que vai formar os burgos. Esses servos, eles acabavam trocando essas mercadorias que acabavam sendo excedidas na sua produção, e alguns servos começaram a ganhar muito dinheiro. E eles viram a isso uma oportunidade da seguinte forma: essas trajetórias aqui dos cruzados era uma atividade que acontecia continuadamente. Pelo menos naquele momento não tinha um período em que os cruzados não cruzavam. Eles cruzavam sempre. Os servos viram que essa atividade não era uma atividade sazonal, que não era por temporada, mas era sempre. Aí eles viram a possibilidade de se instalarem nesses locais e construírem aqui muralhas. O servo vai aqui constrói uma muralha, e essa muralha vai permitir que ele se fixe nesse local, permitindo que ele esteja sempre disponível a trocar mercadorias ou a vender mercadorias nessas feiras. O que é que vai acontecer aí depois? Alguns servos começam a faturar muito dinheiro. Mas mesmo assim, faturando muito dinheiro, eles ainda estão sob um regime governamental, um regime de estrutura social que é o feudalismo. Eles ainda respondem ao senhor feudal, porque eles estão em um feudo, e ainda respondem ao rei. O que o servo quer, no final das contas, o plano de fundo do servo aqui é se livrar do domínio do senhor feudal. Aí o que é que vai acontecer? O senhor feudal e os servos vão começar a entrar em disputa, porque o senhor feudal ele quer que a terra dele seja o domínio dele e faça o que ele bem entender. Mas o servo ele quer ganhar dinheiro. E essas disputas, essa intriga que vai acontecer entre servos e senhores feudais, vai ser interrompida ou vai ser intermediada pelo rei. O rei aqui, lembrando que o rei ele faz parte da nobreza, o rei ele é o senhor feudal. Mas diferentemente dos outros nobres, ou diferentemente dos outros senhores feudais, o rei ele também é um líder militar. Então, quando há guerra, quando há disputa, quando há um embate de estamentos aí, o rei tem que intervir para amenizar a situação, ou para resolver, ou para entrar em guerra contra alguma classe ou contra algum estamento. E o rei encontra uma maneira de fazer com que os senhores feudais e os servos encontrem um equilíbrio. E esse equilíbrio vai ser a partir do pagamento dos servos para utilizarem esse território do senhor feudal. O servo vai pagar ao senhor feudal, o servo não vai pagar mais ao senhor feudal, o servo vai pagar agora diretamente ao rei a possibilidade de poder estar nesse território e comercializar, criando assim o que na Idade Média se chama as cartas de franquia, que são as autorizações que os servos têm para comercializar. E além disso,
o servo vai dar ainda para o rei alguma parte da produção que ele vende. Isso, o senhor feudal acaba saindo, né, dessa história, ele acaba sendo deixado de lado nessas comercializações, fazendo assim que o servo tivesse ou começasse a ter um certo destaque. Porque a partir do momento que o servo pode comercializar, a partir do momento que o servo pode ganhar dinheiro a partir dessas trocas comerciais, ele vai acumulando capital. Um servo vai e começa a se fixar, outro vê a oportunidade e vê o semelhante também faz a mesma coisa, faz a mesma coisa, faz a mesma coisa, até que vários servos começam a ficar fixados no mesmo local, criando assim, né, os burgos. Fala. Franquia. Isso ajudou na quebra do feudalismo, tal como ele quebrou com essa hierarquia que existia entre as classes sociais. Quebrar não quebrou, mas enfraqueceu. Quebrar não quebrou de fato, mas ele enfraqueceu. Porque apesar de tudo, mesmo que o servo tivesse mais dinheiro até que o senhor feudal, mas a terra era do senhor feudal. Então, no final das contas, o senhor feudal estava ali com uma certa autoridade ainda, mesmo que enfraquecida comparada anteriormente, mas ainda tinha alguma. Né? Inicialmente, se formam as feiras de troca e aos poucos vai ter a retomada do uso de moedas, que é quando se começa a ter de fato as feiras comerciais. Nessas feiras se formaram feiras de comércio e mercadores enriquecendo aos poucos, e alguns desses mercadores mais capitalizados começam a se preocupar também com as ondas de saque que aconteciam. Além de construírem, né, fortificações, muros para se fixarem no local, eles começam também a se preocupar na possibilidade de alguém, vendo essa fixação e vendo o grande uso de moedas, começar a fazer saques, né? Começar a saquear e roubar esses mercadores. Pergunte. Também para acontecer essas feiras, seria por causa que o Mediterrâneo estava tomado pelos árabes? Não diretamente, porque a feira ela vem justamente da necessidade que os cruzados tinham de se manter durante o trajeto. O objetivo dele, mesmo que fosse para Constantinopla, Turquia, mesmo que fosse para um território oriental, mas a feira surgiu no trajeto e não aqui. Então, o que os árabes estivessem fazendo aqui não interferia diretamente no que eles estavam fazendo aqui ou acontecendo nesse meio tempo. Talvez no futuro possa ter alguma interferência, mas nesse momento, não. Eles preocupados com essas ondas de saque, eles acabaram construindo fortificações ao redor das feiras e formaram também milícias armadas. O detalhe aqui não é o exército, porque durante o período feudal não existe exército, né? O exército só vai acontecer depois que o feudalismo se encerra, que vai surgir o Exército Nacional. Surgem também as feiras fortificadas, que começam a se chamar de burgos, e dentro delas, a classe que acaba se fixando dentro, né, dos burgos, classificada, nomeada como burguesia ou classe de mercadores. A burguesia nasce aí. E essa burguesia, ela nasce por um detalhe que na história não se viu tão, como eu poderia dizer, um detalhe que na história não se viu tão forte, que foi a união de classes. Os burgueses, quando se tornaram burgueses, né, quando se tornaram grandes quantidades de pessoas fixadas no mesmo ambiente fortificado, com milícia, protegido e comerciantes, eles se uniram de uma tal forma que a classe social burguesa ganhou status muito maiores do que o status de nobreza, justamente porque eles tinham aquilo que era a unidade ou uma medida de riqueza do momento, do local, do território, que era moeda, que era dinheiro. Oi. Essas milícias armadas, elas eram dos próprios servos que formassem milícias, era de alguma... Podia ser o servo, era alguém que o burguês contratava para protegê-lo.
Não, já essa milícia aí era contratada pelos burgueses, eles recebiam em dinheiro também. Mas os vassalos também não eram uma espécie de acordo de troca? O detalhe aqui é que o renascimento comercial ele se dá justamente pela quebra de modelo do feudalismo. Aqui o vassalo ele deve, né, para o seu feudal um favor. Aqui não se deve favor. Aqui você compra um serviço. Você não mais tem atrelado a pessoa a obrigação dela fazer alguma coisa para você porque você cedeu algum benefício a ela. Aqui você compra o serviço de alguém. Tanto que vários servos vão começar a deixar os feudos e começar a ir para as feiras, para as cidades, para prestar serviço para o burguês. Mas ele ainda continua sendo vassalo do rei, no caso? Não, porque no momento que ele sai do feudo, o benefício que ele tinha ali de troca é rompido. Ele vai ser classificado como outra coisa. Esses servos, quando deixam o feudo, quando deixam o seu feudal, quando deixam o território e vai para a cidade à busca de um ofício, por exemplo, ele vai ser um aprendiz. Nesse momento chamam eles de aprendiz. Esses aprendizes eles vão ser fixados na casa de algum mercador. Esse mercador vai fazer o seguinte: vai ensinar para ele um ofício, vai dar para ele moradia, vai dar para ele comida e vai dar para ele também algum valor pelo trabalho e pelo serviço que ele exerce. A gente pode ver aí, por exemplo, o nascimento ou características aí de um trabalho assalariado. Totalmente características distintas, né, do que era no feudalismo. E vendo essa comparação de um território ou de uma estrutura organizacional para outra, o servo vai preferir muito mais estar aqui do que dever obrigação a alguém. O que vai acontecer depois é que esse servo, que inicialmente é um aprendiz, ela acaba se tornando um senhor de ofício e acaba tendo, assim, a responsabilidade de fazer com o outro aquilo que fizeram com ele. Ele de aprendiz começa a ensinar a outro também, e aí se espalha, né, os ofícios, se espalham as profissões e começam a ter várias pessoas aqui vindas do que antes era o feudo. Aí, por isso, por exemplo, uma das características do renascimento comercial e urbano é a saída do homem medieval do campo para a cidade. Apesar de, no campo, ainda existir um número muito maior de pessoas. As cartas de franquia foi o meio que o rei encontrou para amenizar, né, o embate dos servos com o senhor feudal. O servo estava ganhando dinheiro? Estava, mas estava ganhando dinheiro no feudo. E um feudo que pertence a alguém. E um feudo que tem o governo de um rei. Então, de algum modo, esse servo deve a esses dois senhores. As cartas de franquia vieram para fazer com que esse servo tivesse a liberação do rei para poder comercializar, sem ser incomodado pelo senhor feudal, já que ele estava pagando por esse benefício. Se você não pagasse, possivelmente você seria expulso, né? Mas não existiria justificativa para você não pagar, já que você estava ganhando dinheiro. Pensando em dar um calote, acho que o caloteiro aí não tinha muita oportunidade, não. Você comprava a carta de franquia e depois passava a pagar tributos diretamente para o rei. Você falou sobre a produção, que eles produziam e davam uma parte para o rei. Sim. Era sempre isso que acontecia ou era só uma vez? A parte que era dada ao rei era uma parte que era dada periodicamente. Então o rei sempre estava lá para cobrar a parte que ele considerava que cabia para ele cobrar. Não era uma tributação única, né? Era uma tributação contínua. Enquanto estivesse aqui, enquanto estivesse nesse território que não era seu, era do senhor feudal e pertencia ao rei, você pagava. São os impostos. Imposto, tributo, imposto. Professor, Oi.
Teve algum ponto depois que assim, para se iniciar essas feiras, esses grupos? Os cruzados. A iniciativa dos cruzados em fazer a trajetória por terra. Se você vê uma... Como é que a gente chama? Quando uma tropa, por exemplo, vai para outro território, como é que se chama esse movimento? A marcha é o movimento que fazem, né? Mas como é o nome desse movimento? De sair de um ponto para o outro. Oi? Trote? Trote é que você nem está andando nem está correndo, né? É o meu termo. Eu esqueci o nome. Quando faz essas investiduras, né? De se deslocar do ponto A para o ponto B, você vê que o exército, o soldado, a tropa, ela não faz esse trajeto, se for um trajeto longo, ela não faz esse trajeto de uma vez só. Ela dá uma pausa. E nessa pausa acampam. Nessa pausa eles se alimentam. Nessa pausa eles vão ter ali o que eles precisam para continuarem marchando, para continuarem indo para o objetivo. Se vocês verem até isso em relatos históricos antigos, como por exemplo os gregos. Os gregos faziam muito isso. Você vê lá as guerras gregas de Atenas, de Esparta, eles iam até os arredores da cidade, ou até os limites da cidade, ou até as margens do mar Egeu, e eles se fixavam ali, eles acampavam ali e esperavam o inimigo vir do mar. Quando o inimigo vinha do mar, ele ia lá, atacava o inimigo, depois ia para outro ponto. Ou para criar uma armadilha, ou para impedir a trajetória do inimigo passar por aquele trajeto. É a mesma coisa. A partir desse momento, a partir das investidas dos cruzados em fazer o trajeto por via terrestre, se veio a necessidade dessas feiras comerciais acontecerem. Professor, Sim. se eu for de investidura, eu tenho um lugar que uma das relações que eu do vassalho era a investidura. O que seria isso? Aí, essa investidura é uma obrigação que o vassalo tem para o senhor feudal, que não tem a ver com essa relação que a gente está dizendo aqui. Mas essa obrigação, só para que obrigação. Olha, Homenagem, fidelidade e... tem homenagem, tem a fidelidade, tem as taxas que são a corvéia, a talha, a banalidade, tem a mão morta. A investidura agora agora eu não estou lembrado como é, mas eu vou lembrar e vou lhe dizer. Agora, a partir do momento que esses burgos se tornam independentes, né, a partir da fixação desses comerciantes nesses territórios fortificados, né, que existe um muro, na construção desse grande território mercantil aqui, a partir do momento que eles se tornam independentes, eles começam a se chamar de comunas. E essas comunas, elas passam a se associarem, formando as ligas comerciais. Os comerciantes, os servos, se tornam comerciantes, os comerciantes se tornam burgos devido a ficarem fixos no local e terem uma fortificação protegendo eles. Vários burgos, né, acomodando burgueses, eles constroem aí uma comuna, e as comunas se associando. Imagine isso aqui em várias cidades. Essas cidades, elas começam a se associarem, e essas associações são chamadas de ligas. Pergunta. A carta de franquia é o documento que permite que as relações comerciais aconteçam. Muito antes de ser comuna, a carta de franquia já deveria ter sido comprada ou adquirida. É mais do que isso. Sabe o que é um cartel? A comuna e a consequente transformação da comuna em uma liga, ela segue a mesma linha de pensamento de um cartel. Exemplo, para quem não sabe aqui o que é um cartel. Você está aqui em Maceió comprando um eletrodoméstico. Aí você vai
Você vai imagina que você vai numa loja que não existe mais aqui em Maceió, que era um Insinuante. Você vai na Insinuante comprar uma geladeira Brastemp. Aí na Insinuante, a geladeira Brastemp que você quer, ela custa R$3.000. Aí você diz, tá muito caro, eu vou procurar pesquisar um preço mais de boa, mais acessível, menor que esse. Aí você diz, não vou na Insinuante não, vou na Eletroshop. Aí vai na Eletroshop e aí tá lá por R$2.800. Aí você diz, o preço está diminuindo, eu vou pesquisar mais, que esse negócio de pesquisar está dando certo. Aí você foi na Insinuante, foi na Eletroshop, aí você diz, agora eu vou na Ricardo Eletro. Aí na Ricardo Eletro, a mesma geladeira ela custa R$2.500. Aí você faz o quê? Isso, oxê, eu que não vou comprar na Insinuante, vou comprar na Ricardo Eletro, que tem R$500 de diferença aqui. Só que, no final das contas, você acaba destinando o valor da mercadoria, o valor que você comprou a mercadoria, para o mesmo dono, para o mesmo fim. Porque tanto a Insinuante como a Ricardo Eletro e a Eletroshop é o mesmo dono. Isso é um cartel. É quando você vê, por exemplo, a Brastemp e a Consul, é a mesma empresa. Existe a criação de uma falsa concorrência para enganar o consumidor que ele está comprando um produto diferente ou de um produtor diferente. Mas o produtor é o mesmo. A Coca-Cola, a JBS, o Johnson & Johnson, várias marcas, principalmente de cosméticos, aderem a esse método comercial que é um cartel. Fale. Mas não necessariamente tem que ser do mesmo dono, né? Pode ser como se fosse eu e o senhor negociando para aumentar o preço também. O que é que o cartel faz? Ele abarca todo o meio comercial daquela área, daquele segmento, e estabelece quanto vai custar, quanto vai, para quem vai ser vendido aquele produto, como ele vai ser produzido, quem vai produzir. Um cartel faz tudo isso. Por exemplo, hoje em dia não existe mais, né, o dono de uma empresa, isso em grandes empresas. Existe agora os donos, né? Por exemplo, a JBS é um conglomerado de marcas de produtos alimentícios que se unem para vender ou para produzir para o consumidor. Quando um produto deles é vendido, todos os donos ali, eles acabam ganhando também. Aqui, nesse momento, o que é que eles fazem? Esses burgueses, que são, no final das contas, artesãos, o que é que eles vão fazer? Eles vão criar e estruturar o meio que a mercadoria vai ser criada e cobrada. Ele vai dizer como a mercadoria vai ser criada, vai estabelecer a mercadoria deve ser criada assim, e todos os artesãos daquele segmento, por exemplo, os ferreiros, todos os ferreiros vão ter que construir a mercadoria do mesmo jeito, com o mesmo material, vão ter que cobrar o mesmo preço e vão ter que disponibilizar para o mercado o mesmo número de mercadorias. Porque quando você faz isso, o que é que você faz? Você controla o mercado. Isso é prejudicial só para uma pessoa, para quem consome. Existe outro fator que os burgueses aqui estavam fazendo, talvez eles não tivessem consciência disso, ou talvez esse termo nem existisse nesse momento, que é a balança comercial. O que é a balança comercial? É quando se entra mais dinheiro do que sai. Se entrou mais e saiu menos, é uma balança comercial favorável. Se sai mais dinheiro do que entra, é uma balança comercial totalmente desfavorável. A partir dessa estrutura de como se produzir, de como cobrar e de todo mundo seguir o mesmo padrão, é o meio de fazer com que essa balança comercial se torne equilibrada. O fator que determina isso é o fator econômico, que é oferta e procura. Quanto mais produtos se tem no mercado, o que acontece com esse produto? Com relação ao preço? O preço cai. Por quê? Porque você tem muita oferta. Se tem muita oferta, o preço tende a cair. Por quê? Porque o produto precisa ser vendido. Agora, a partir do momento que esse produto que está no mercado ele é controlado a sua oferta, esse produto dificilmente vai cair de preço, ou o que é proposital que se faça é que esse produto, cada vez mais, o preço aumente. É isso que determina se um valor de uma mercadoria é cara ou não hoje. Qual é o ritmo dele serve
Não, porque o toyotismo é mais relacionado ao meio de produção. É o método de produção, não de comercialização, não de venda. É produção, como o Fordismo também é. O Fordismo e o toyotismo vão estruturar ele meios de se produzir de uma forma mais rápida e de uma forma que se tenha muito mais produtos no mercado e de uma forma mais prática e barata. Não tem a ver com o produto final. O produto final é outra história, outra viagem muito viajona. Para a gente fechar essa questão de relações comerciais e de como o preço de uma mercadoria é estabelecido. Imagine que você quer comprar um celular. Você acha que o valor que você paga no seu aparelho telefônico, seu celular, ele equivale ao preço que foi gasto para que ele pudesse ser produzido? Não. Está muito mais, como na teoria econômica a gente chama, é o fetichismo. É o fetichismo da mercadoria. Ou a ilusão de que você está pertencendo a ou você está produzindo um status ou criando um status social, se mostrando à sociedade na aquisição daquele bem. Você vai comprar um aparelho celular, qualquer um. Aí você decide comprar um Motorola. Um exemplo, vou comprar um Motorola. Onde é que você acha o Motorola para comprar? Onde é que você acha? Qualquer canto. Em qualquer canto que você vê, na esquina da sua casa tem alguém vendendo Motorola. Tem? Tem. O Motorola é um smartphone, é um aparelho celular caro? Não. E por isso ele está, aos montes no mercado para ser vendido. O que faz com que ele não seja um aparelho caro, nem você precise arcar com muito dinheiro para comprar. Agora imagine que você quer um aparelho celular, você quer um smartphone, mas você não quer um Motorola. Você quer um iPhone, por exemplo. Você vai encontrar um iPhone e você quer um iPhone 12 Pro Max Plus Mega Power. Que é isso? Que vem com capinha. Que é isso que vem, a capinha. Você toca. Mas sem carregador. Vem só a nota fiscal de brinde. Você desistiu do Motorola e quer comprar um iPhone 12 Pro Max Plus. Você vai encontrar esse aparelho em qualquer lugar da esquina? Não. Você pode até achar, mas depois o dono acha você também. Você quer comprar esse aparelho, você não vai comprar em qualquer lugar da esquina, você vai comprar em qualquer lugar da cidade. Você vai em um lugar específico onde ele é vendido. Por quê? Porque ele está colocado nessas relações comerciais a um patamar que não é um patamar popular, nem um patamar médio, nem intermediário. É um patamar alto, em que só uma parcela pequena da sociedade vai poder adquiri-lo. Porque assim se controla a oferta que esse aparelho tem no mercado para se controlar o preço dele, e controlando o preço vai se controlar também quem o adquire. Já pensou o cara que ganha um salário mínimo com um iPhone 12 na mão? A pessoa que é rica vai querer ter um iPhone depois disso? Não vai. Porque uma pessoa que tem muito dinheiro vai esbanjar com algo que todo mundo tem. Por isso o fetichismo da mercadoria, a fantasia de você adquirir um item, um bem, um produto para você ser colocado em um patamar na sociedade. É o que indiretamente estava acontecendo aqui quando os servos que se tornaram burgueses, que criaram as comunas, depois que criaram as ligas, acabaram fazendo um cartel. Eles, moldando como as coisas eram produzidas, eles acabavam também moldando a sociedade e determinando quem poderia adquirir aquele bem que era produzido. O que se forma aí um bloco econômico. Não é um bloco econômico não é um bloco econômico propriamente dito, porque isso e esse termo não existia nesse momento, mas é um bloco econômico de fato, porque na prática era isso que eles praticavam. Assim, o comércio entre essas cidades seria facilitado por taxas tributárias mais baixas, o que garantia aos comerciantes um mercado consumidor favorecido por esse acordo mútuo entre as cidades. É aqui também que vai surgir, entre esses servos que se tornaram burgueses e que ganharam muito dinheiro nessas feiras, vai surgir aqui nesse momento
o banco, a agência bancária como a gente conhece, vai surgir aqui. Vou explicar para vocês. Aqui tem uma figura, uma imagem de uma cidade que é Nuremberg. É uma cidade aí, europeia do período medieval. Toda a cidade, principalmente na Alemanha, que você vê que termina com Berg, Burgo, são cidades que foram construídas nesse momento. Você pode ver que cada quadradinho desse aqui é um burguês que se fixou lá e que comprou uma carta de franquia e pagou ao rei uma tributação para poder começar a comercializar aqui. Cada quadradinho desse, cada casinha dessa aqui, é um burguês praticando práticas comerciais. Um veio, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e se tornou isso aqui, que está aí, e se tornou a cidade. Quais são os detalhes que a gente pode ver aí, né, na organização territorial dessa cidade? A gente pode ver que aqui fica o castelo onde está o rei, que é um lugar, né, muito bem posicionado estrategicamente, né, militarmente também, que a partir do alto ele consegue verificar se vai ter algum invasor, se tem alguma milícia querendo saquear, se existem, né, atividades de ladrões da redondeza, e ele pode articular aí um plano de ataque, de defesa ou de fuga. Vai depender das intenções dele com relação àquilo que acontece. Oi. O engraçado é que essa tática de ficar no alto é uma tática que veio antes, por exemplo, antes da favela, justamente nesse período medieval e um pouco depois. Por exemplo, se você vier aqui em Alagoas e for para Marechal, você vai ver que existe em Marechal vários prédios e várias construções que ficam em locais totalmente estratégicos que dá vista para o mar, para se ver quando o inimigo está chegando. Os portugueses, quando vieram aqui para o Brasil e se instalaram no litoral brasileiro, eles se fixaram em locais justamente propícios para isso. É uma técnica que eles utilizavam, que é uma técnica militar de defesa, de ataque, de fuga, né? As favelas vão surgir justamente por esse conglomerado aqui urbano, que vai destituir desse local toda pessoa que for pobre. O pobre, ele não vai ser inserido aqui, ele vai ser expulso, e sendo expulso, o que é que ele vai fazer ou como ele vai viver? Ele vai viver nas redondezas dessa cidade, o que vai se chamar de periferia. O que é a periferia? A periferia é todo o território que fica ao redor do centro. É a periferia, que depende das relações comerciais que esse centro aqui tem. E essa periferia vai construir moradias não adequadas para o ser humano, que vai ser um exemplo disso, por exemplo, as favelas. Aí, continuando aqui, a gente tem esse modelo de construção aqui de cidade. Vários burgueses, o rei em cima, a cidade murada, fortificada, possivelmente alguma milícia ou algumas milícias protegendo ali as moedas, a riqueza, o capital. E outra característica que a gente pode ter a partir dessa imagem é que, se a gente pudesse analisá-la como ela foi construída, a gente pode dizer que ela foi construída sem planejamento nenhum. Um veio, depois o outro, um ficou em cima do outro. Você pode ver que a ordem aqui, a organização é negativa, não é nem zero, é negativa, não tem organização nenhuma. A única noção de organização, se a gente pode assim chamar, é o rei ficar lá no topo, só. O resto fica em qualquer lugar. Um em cima do outro, um ao lado do outro, um colado com o outro utilizando a mesma parede. E com essa falta de organização na construção das cidades no período medieval, a gente tem um principal efeito colateral, que é o quê? Quando uma cidade é construída sem planejamento nenhum, o que é que acontece? Falta de saneamento básico. Exatamente.
Tem saneamento nessa cidade? Mas de jeito nenhum. A saúde aqui está em último lugar. E justamente por não ter planejamento e não ter saneamento, qual é o efeito colateral disso? Doença. A Europa medieval, principalmente na Baixa Idade Média, vai sofrer muito com doenças. Leptospirose é febre para essas crianças. É nada não, é uma dorzinha de cabeça. A galera estava morrendo aqui de peste bubônica. Que a gente está falando de o nordestino quando xinga, né? Fala bubônica, veio do termo da doença que assolou a Idade Média, que matou 1/3 da população da Europa. A peste bubônica, a peste negra, que era, na verdade, mais uma falta de saneamento público, né, do que uma pandemia que não podia ser tratada. Justamente por não ter planejamento, não ter saneamento, a doença assolou e consumiu 1/3 da população. E essa doença, né, que é a peste bubônica, ela veio através da pulga do rato que eram trazidos dos navios que vinham lá do Oriente. Como não havia saneamento, né, os produtos eram alojados e manuseados de qualquer forma, as pessoas se contaminaram com isso facilmente. Aí o que é que acontece? Como a gente está no período medieval e é muito bom nunca esquecer disso, a igreja está aqui, ó, mandando em tudo ainda. Se não mandando em tudo, mas está aqui influenciando em todos os setores da sociedade. E com relação à doença, a igreja também se mete, interfere aí diretamente, dizendo que a doença é uma punição divina. A quem? A quem é infiel, a quem é herege, a quem não obedece às leis de Deus, a quem ou a quem pratica o que a igreja vai condenar, a usura, o usurento. Os servos se tornaram burgueses, que se tornaram, que criaram as comunas, que criaram as ligas, eles ganhavam muito dinheiro. E esse dinheiro que eles ganhavam, o fruto dessas comercializações era o lucro. E a igreja medieval, ela condenava o lucro. Imagina uma instituição que o que mais ela fez da história foi usurpar o bem e a riqueza alheia, condenar o lucro de alguém, ou condenar a riqueza de alguém. E a igreja chamava esse pecado, né, considerava pecado, a usura. O que era a usura segundo a igreja? A usura é você utilizar o tempo de Deus para ganhar dinheiro. A igreja dizia, o lucro é pecado. Por quê? Porque além de você estar cobrando a mais pelo material, você está cobrando a mais pelo material e não cobrando o quanto que aquele material custou para ser produzido, você está utilizando o tempo que deveria servir para adoração divina para ganhar dinheiro. Isso é um usurento. A igreja vai condenar fielmente isso aí. Tanto que a igreja vai estabelecer algumas intervenções no comércio, e uma dessas intervenções é chamada de justo preço. Pergunte. É por isso que a reforma protestante se deu bem aqui com relação a dinheiro. E uma das outras coisas foi que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, dos acordos que eles fizeram com a igreja a Inquisição aqui não pode rolar, não. Aí de boa, pô. Não teve Inquisição no Brasil. Por isso que o povo enriqueceu e fez o que bem entendia. Claro, né? A elite comercial que enriqueceu. Mas se a usura ou se a Inquisição fosse praticada no Brasil, muita gente ia morrer. O que era o justo preço segundo a igreja? E porque ela achava que precisava interferir aí diretamente. A usura era um pecado e o justo preço era. A igreja calculava a venda do produto ou o preço do produto da seguinte forma. Existe o produto e o valor desse produto deve ser igual a
ao valor do material que foi construído, mais a mão de obra. Você deveria cobrar por isso, pelo valor do material, da matéria-prima, mais a mão de obra. Se passasse disso, se você cobrasse mais do que custou o material, a matéria-prima e a mão de obra, você estava praticando usura. E era condenado. Tanto que um dos símbolos católicos mais proeminentes nessa época aí vai ser Santo Antônio. É um santo que vai condenar fortemente aí a aquisição ou a obtenção de lucro. Claro que depois a igreja se deu conta do que estava fazendo e não começou mais a ter a usura como um pecado. Logo ela estava acumulando várias riquezas nos templos, na Itália, no papado, etc. Com essa estrutura agora, né, com essas feiras comerciais e com essa forma de comercializar, a sociedade começa a ser reorganizada. A gente vai ter aí um enfraquecimento daquela pirâmide estamentária e vai ter aí a ascensão de uma nova organização social. A carta de franquia, os contratos, os documentos que versavam sobre a liberdade de certas localidades recebidas dos senhores feudais. As cartas de franquia possibilitaram a manutenção da circulação de produtos por diversos reinos e marcam a ascensão gradual da burguesia que ganhava as graças dos nobres por conta de sua função fundamental. E qual é a sua função fundamental? Obter dinheiro para investir naquilo que os nobres precisavam ou investir em quem quisesse. Um desses burgueses começaram a ganhar muito dinheiro. E começaram aí a ter ideias para utilizar esse dinheiro para outros fins. Fazendo o seguinte: empréstimos e câmbio. Como a utilização da moeda foi retomada, o dinheiro aqui era um meio universal para você comercializar. Apesar de cada comuna ter a sua própria moeda, você poderia comercializar em comunas distintas. Fazendo o quê? O câmbio. Por exemplo, você é um burguês que tem muito dinheiro. Aí o que é que você faz? Você recebe a visita da sua comuna de um outro burguês que quer comercializar na sua comuna. Só que a sua comuna, ela utiliza um dinheiro diferente da comuna dele. Aí o que é que vocês fazem? Vocês trocam dinheiro. Você compra dinheiro para poder utilizar ali. E claro, esse burguês aqui que está emprestando o dinheiro, ele está ganhando em cima dessa troca, desse câmbio. Quando você vai, por exemplo, você vai viajar para os Estados Unidos, você precisa comprar dólares. Ou você compra aqui ou você compra lá. De qualquer modo, você precisa ir numa casa de câmbio fazer essa compra. E a casa de câmbio, quando faz essa troca, ela ganha dinheiro em cima da sua compra. Ela não troca um valor pelo outro igualmente. Ela ganha dinheiro em cima dessa transação. E esses burgueses começaram a emprestar dinheiro, e claro, emprestar dinheiro a juros, a fazer a agiotagem aqui. E por isso, né, a igreja condenava tanto essa prática. Aqui vai começar as relações comerciais que vão dar origem aos bancos. Esses bancos vão ser formados por burgueses extremamente ricos, né, que acumularam capital durante essas feiras e começam a viver apenas de venda de crédito. O que um banco faz é isso, ela vende crédito. Hoje, né, a gente vendo, por exemplo, a instituição bancária hoje, como é que um banco ganha dinheiro? Vendendo crédito. Ele vende para você a possibilidade de você adquirir um bem
com um valor monetário que você não tem nesse momento, em troca de você pagar esse valor acrescido de juros em um determinado período. É por isso que no Brasil, pelo menos, não sei se em outro lugar do mundo é, mas aqui no Brasil é, a agiotagem é crime. Por quê? Porque as agências bancárias não permitem concorrência. E por isso que a agiotagem é vista como um meio ilegal de se obter dinheiro. Aqui está, né, as corporações de ofício. As corporações de ofício eram, né, instituições que tinham autonomia para determinar não somente as regras de mercado, como também quem poderia atuar nele. Geralmente, e claro, a gente está falando do período medieval, e na história do mundo e na história do ser humano na Terra, a gente vai ver aí a predominância do gênero masculino dominando as circunstâncias e as estruturas da existência. A gente está aí numa sociedade extremamente machista, então o homem, né, o gênero masculino que vai dominar. O homem é quem determinava quem seguiria o ofício dele. Geralmente ele daria a oportunidade para um outro homem da família, um filho, um sobrinho, um parente, ou um irmão da esposa, mas desde que fosse homem e que fosse da família. Dificilmente esse benefício era concedido para uma pessoa estranha, que não fosse conhecido por eles ou que estivesse dentro do âmbito familiar. Elas podiam estabelecer o preço a ser cobrado pela confecção dos produtos, valor da matéria-prima utilizada e os lucros que deveriam ser obtidos. Além disso, cumprir as corporações de ofício regular, regula a disponibilidade dos artefatos no mercado, né? Eles interferiam diretamente na balança comercial, indicando o quantitativo de produtos que poderiam estar disponíveis para oferta. E a partir disso a gente pode ver 3 características principais aqui, que é a expansão do campo e da cidade. Se a cidade aumenta, o campo proporcionalmente deve aumentar também. Por quê? Já que existem muitas pessoas vivendo na cidade, a cidade não é um lugar de plantio. Então a cidade não é um lugar de produção de alimentos. Então o campo precisa produzir alimentos para atender a necessidade das pessoas que estão indo para a cidade. Proporcional. Aumenta a população na cidade, aumenta a necessidade de se produzir no campo para atender a essas pessoas que estão indo para a cidade. Mas apesar do campo se expandir e da cidade se expandir também, a Europa medieval ainda é predominantemente campestre, né? Camponesa. Outra coisa é que vamos ter aqui o monopólio de produção, de comércio. Essas corporações de ofício vão monopolizar a produção. Por exemplo, a gente está vendo aqui são tecelões aqui produzindo tecido e aqui um cara vendendo sapato. Eles vão monopolizar essa produção, ou seja, só os tecelões vão produzir tecido. Nenhum outro ofício ou nenhuma outra pessoa, nenhum outro segmento da sociedade pode vender nem produzir esses produtos aqui. Eles seriam os únicos que vão ofertar essa mercadoria no mercado. Também, porque a ideia de blocos econômicos pressupõe o liberalismo, que é a possibilidade de qualquer pessoa no mundo poder entrar no mercado e criar, claro, a concorrência. Aqui a concorrência não existe. Sim. Poderia, por exemplo, fazer artesanato também ou só essas corporações? Só as corporações. Elas controlavam quem poderia atuar nele. Não era qualquer pessoa. Se você fosse um estrangeiro, por exemplo, dificilmente você encontraria um lugar ou seria permitido para você se fixar ali e fazer isso. E claro, né, você vindo depois da comuna já produzida. Se você viesse no período da burguesia ou das feiras comerciais, era tranquilo. Se eu quisesse
acho que nem uma loja você conseguiria ter. Porque para ter uma loja você precisaria comprar uma carta de franquia. O senhor feudal não iria permitir essa carta de... Existe toda uma burocracia para seguir, para chegar a esse ponto. Acho que você seria impedido no primeiro ato. Exatamente. A outra coisa é que essa sociedade vai ser abastecida por artigos artesanais. A gente vê aí a não industrialização desse território, desse povo, dessa época. Não existe fábrica, não existe indústria, existem produtos artesanais. O tecido era feito com uma máquina de tear, e esse tear era alimentado por um fio que foi produzido na roca de fiar, produtos feitos 100% manuais. Só lá na Inglaterra, quando surge ou quando se constrói o motor a combustão, e esse motor a combustão vai ser acoplado no TA, e o TA vai deixar de ser mecânico para ser um TA, o TA vai ser deixado de ser manual para ser mecânico, que a Europa começa o processo de industrialização. Oi. A Idade Média tem dois momentos: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Aqui está o século X, aqui está o século V e aqui está o século XV. No século XI se inicia a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média ela é caracterizada pela saída do homem do campo para a cidade. E a Baixa Idade Média é marcada pela saída do homem do campo para a cidade. A Alta Idade Média é marcada pela grande ruralização da Europa. A maior parte das pessoas aqui estão no campo. E a partir desse momento, as pessoas que estão aqui começam a ir para as cidades. E indo para as cidades aumentando, o campo também precisa crescer para poder atender às necessidades que esse povo aqui da cidade tem. Como, por exemplo, a necessidade de se alimentar, de produzir alimentos. Então, a cidade e o campo aí vão se expandir quase que proporcionalmente. Deu para entender isso? Pronto. O aumento da cidade ou o aumento do campo? Mas olha o que os bárbaros faziam. O que é que os bárbaros fizeram? Eles invadiram Roma, né? O problema de Roma não é o aumento da cidade ou o aumento do campo, é a invasão. São as invasões bárbaras o principal motivo. A Revolução Industrial dos Gladiadores? Sim, teve do Spartacus. Já ouviu falar? Tem uma série na Netflix que fala um pouco sobre isso. Que foi tipo eles se revoltaram contra seus donos, fizeram gladiadores e foram varrendo toda Roma. Até Roma, na verdade. Aí chegou, acho que foi Júlio César que conseguiu parar ele. Tem uns detalhes no roteiro da série que nem sempre condiz com a história de fato. Aqui está o surgimento das atividades bancárias, né? É bom, eu assisti já um período, não assisti tudo ainda não. Mas é muito interessante. Uma coisa interessante que você está falando sobre essa série é como trata o homem bárbaro em Espartacus. E para os gregos, qualquer estrangeiro era um bárbaro. E eles tinham o bárbaro como alguém ignorante, que não era um cidadão e que se poderia fazer qualquer coisa com ele, inclusive ser um escravo. Tem muitos gladiadores que eram escravos, né, que pertenciam a outras pessoas e elas lutavam. E uma das promessas que esses lutadores tinham você ganha esse número aqui de batalhas, de embates, e se você sobreviver a isso tudo, talvez eu deixe você ir embora. Talvez. Se nunca chegar. Nunca chegava porque morria antes,
principalmente, ou porque quero não deixar mais não. A criação das atividades bancárias, como a gente conhece, que é a acumulação de capital. Os burgueses começaram a acumular muito capital e começaram a fazer desse capital uma fonte de renda além das trocas comerciais. As casas de câmbio, ou as trocas bancárias que esses burgueses faziam, né? E empréstimos a juros. Começaram aí a praticar a agiotagem. E aqui está um exemplo claro da condenação que a igreja fazia à prática da usura. O nome desse quadro é um quadro que foi pintado, acho que em 1300. 1300. O nome desse quadro é O Agiota e Sua Mulher. Ele não está contando, na verdade ele contando também, mas o método de contagem que se faz aqui é através do peso. Ele está pesando as moedas para saber quanto tem, e a mulher está segurando aqui na mão um livro de oração, mas a perspectiva dela e a atenção dela está muito mais voltada ao dinheiro do que a religião, do que a fé, do que a oração. Ela está muito mais preocupada em ficar ali vendo quanto eles estão ganhando e faturando, obtendo lucro, do que preocupando com as atividades eclesiásticas. Daí a condenação da igreja pela usura, né? Como a gente chama hoje aqui no Nordeste, né? O oi grande. E foi um dos motivos, por exemplo, também, que permitiram que a reforma protestante pudesse acontecer. Como é que você pode negar isso, claro, né? Segundo o pensamento protestante naquele momento. Como é que você poderia negar a possibilidade de alguém, através do seu trabalho, acumular riqueza? Aí a reforma protestante acontece e o ser humano tem aí a liberação da perseguição católica sobre a obtenção de lucro. E resumindo, a gente tem essa sequência aí. A gente tem as feiras que eram feiras comerciais. A princípio eram feiras de trocas. Os cruzados levavam mercadoria para trocar com outros cruzados. Os servos viam essas trocas e começaram a vender produtos que excediam da sua produção. E essas feiras de troca passaram a começar a serem feiras comerciais. E essas feiras comerciais permitiram a aglutinação, né? Ou o incentivo de outros servos virem e começarem a ficar fixos aos arredores dessas feiras, criando assim, né, os burgos, que são, né, ou que eram a fixação desses comerciantes que se tornaram a classe e começaram a ser chamados de burguesia. E essa burguesia começou a aumentar tanto que se tornaram a comuna, tornaram uma cidade comercial. E essas comunas começaram a se associarem, né? Várias cidades começaram a produzir, a construir, a estruturar comunas, e essas comunas começaram a ter associações comerciais e foram produzidas aí as ligas, que é justamente essa cartelização do mercado, né? Que se controla o que produz, quem produz, quanto produz, quem consome, qual o valor final de venda dessas mercadorias. Dúvidas? Questionamentos? Nas nossas aulas posteriores a gente vai tratar acerca das cruzadas, dos cruzados e de como, né, eles foram incentivados ou de como eles foram enviados para fazer o que eles fizeram. E a gente vai ver nesse meio tempo entre o envio deles e o término das cruzadas como essa feira aqui comercial aconteceu. Oi? Em que momento que começou a surgir as universidades? As universidades elas surgem com
uma relação direta com a igreja e não com os burgueses. Quem cria a universidade é a Igreja Católica, quando lá no período da escolástica, ela começa a ensinar, né, e claro, ensinar com um teor religioso algumas pessoas. E a partir daí se dá o início da criação das universidades. Porque na Idade Média, a única instituição que tinha a possibilidade e tinha a prática da leitura e do conhecimento, da produção intelectual, era a igreja. Professor, eu peguei uma questão. Sim. E os primeiras universidades foram patrocinadas por reis, príncipes e papados, a fim de fornecer profissionais para atuar no contexto de renascimento urbano e comercial e de formação dos universidades nacionais, para você passar o ponto de valorização do conhecimento dos estudos. Qual é a pergunta? Não, é essa. Ah, sim. Quando a gente lembra da sociedade feudal, a gente não deve esquecer que a nobreza que estava que também estava sendo ocupada pelo rei, ela tinha uma parceria muito grande com a igreja. A igreja não fazia nada que a nobreza não permitisse, nem a nobreza fazia nada que a igreja não permitisse. Talvez, é uma possibilidade, a criação das escolas pela igreja, a criação das universidades pela igreja, foi incentivada e financiada pela nobreza, pelo rei. Mas quem criou foi a igreja. Na Idade Média a gente tem o início, a patrística, que é uma linha intelectual que vai ser produzida, vai ser formada pelos padres ou primeiros pais da igreja. E nesse período aqui eles vão cristianizar o pensamento platônico, né, chamado neoplatonismo. Vão falar, por exemplo, que as ideias, na verdade, eles vão transformar as ideias aristotélicas e platônicas em ideias divinas. E, a partir da segunda metade da Idade Média, a patrística tem fim e surge a escolástica, né, que é justamente a produção de instituições de ensino, de escolas, de universidades, que vai ter uma outra caracterização. Eles, os patrísticos, eles vão ter a preocupação de cristianizar a filosofia. A escolástica, os escolásticos, eles vão ter a preocupação de produzir um conhecimento divino, religioso, mas que tem um tom e uma explicação racional. Por isso a criação das instituições de ensino. Mas então, essas universidades, eram só os padres ou os padres nobres? Eram criadas, formadas, estruturadas, coordenadas pelos padres, mas claro que a nobreza e o rei poderia colocar ali quem eles quisessem, ou quem tivesse, ou quem atendesse ao interesse deles em aprender, a ter ou a criar um intelecto. Eu trouxe para vocês, para não perder o costume, algumas questões para a gente responder, para a gente colocar em prática aí o que a gente viu. Existem algumas questões, isso em qualquer área do conhecimento, que por uma palavra ou por um detalhe assim muito simples você consegue responder. Você pode até nem ter um conhecimento total sobre o que está sendo dito, discutido ali, mas um detalhe faz com que você acerte a questão. Em uma dessas questões aí tem algum detalhe desse que a gente vai discutir. Questão 1. Em 1300, início do século XIV, menos de 20% da população do Ocidente reside em cidades. E a maior aglomeração é de longe Paris, com 200 mil habitantes. Paris é a quantidade de gente assim 2 vezes maior que o Benedito Bentes. Paris. O Benedito Bentes deve ter umas 100 mil pessoas por aí. Não mais. Podemos inferir, com base nas afirmações acima, que as cidades medievais, em áreas de extensão do poder feudal, com total poder aristocrático sobre a ascendente burguesia, que naturalmente se submetia aos seus senhores, mantendo a política de obrigação ou impostos que vinha sendo praticado desde o início da Idade Média. Isso é verdadeiro? Tem vários erros
proposição aí, né? Dizer que a burguesia ela praticava ou obedecia às mesmas obrigações desde o início da Idade Média? Com certeza não. B. Eram áreas, né, as cidades, eram áreas caracterizadas pela defesa, como percebemos na imagem, o que explica a exclusividade do comércio, indústria e produção agrícola intramuros. Tem uma imagem nessa questão que é uma comuna, né? São vários burgueses juntos um ao lado do outro. Você lembrando dessa construção, você vai perceber que existe ali uma exclusividade de comércio, de indústria dentro do muro. A comercialização das cidades era apenas dentro do muro? Era exclusivo nesse espaço? Sim ou não? Uma das coisas que a comuna possibilitou foi o quê? A produção, a criação de ligas, que era a associação de várias comunas. Então, se tinha comuna se associando com a outra, então a gente não pode dizer que dentro dos muros era o único espaço de comércio que existia. Letra C. Oi. Talvez. Depende do contexto aí que você está querendo dizer. Porque se você, por exemplo, tiver um lugar onde existe um monte de artesãos produzindo alguma coisa, você pode chamar de indústria. As cidades evidenciaram uma mudança radical do modo de vida feudal, haja vista que se tornaram centros comerciais por excelência, reduzindo a presença aristocrática num cenário preponderantemente urbano. Ou a gente pode inferir com relação às cidades que surgiram ou se multiplicaram durante o período tradicionalmente conhecido como Baixa Idade Média, resultando da crise do sistema feudal europeu e despontando como áreas comerciais e aristocráticas que traduziam um mundo em transição. A gente já viu que a letra A e B são alternativas falsas. Só tem aí a C e a D para dizer qual é a que está se referindo corretamente com a proposição ali em cima. C? Alguém disse C aí? Vocês ainda estão demorando demais para responder. Letra C? Vocês estão errando por um detalhe muito besta. Sabe por que a C está errada? Isso aqui, ó. A Baixa Idade Média, né, que é a segunda fase da Idade Média, que começa o Renascimento urbal, começa o renascimento comercial e urbano, né? Começa a retomada da moeda, das trocas comerciais, etc. Esse momento ele tem uma mudança radical com relação ao período feudal? Tem? O servo, o burguês, ainda deve comprar uma carta de franquia e pagar o rei. O servo ou burguês ainda está vivendo dentro de um feudo. Não tem uma mudança drástica e radical com relação ao período feudal. Existe uma mudança que está começando, é uma transição que se inicia. Não é um radicalismo. O que faz com que essa alternativa seja falsa é justamente isso aqui. Diga. Essa afirmação final no cenário preponderantemente urbano, está certa? Está errado também. Porque a maior parte das pessoas vivem no campo, não na cidade. Eu pensei justamente por isso, né? Que você disse que foi aumentando a população Exatamente. urbana e rural. A população urbana foi crescendo e a população rural foi decaindo. Mas a população rural ainda era maior do que a população urbana. É uma questão muito fácil. Por um detalhe, você acerta ou erra do mesmo jeito. Questão 2. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas.
Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu. Como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas, a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor erudito, em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. O surgimento da categoria mencionada no período em destaque, no texto, evidencia o quê? O apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato, a relação entre desenvolvimento urbano e divisão de trabalho, a importância organizacional das corporações de ofício, a progressiva expansão da educação escolar ou ao acúmulo de trabalho dos professores eruditos. Primeira coisa, o surgimento da categoria mencionada. Que categoria é essa? Que categoria é essa que o texto está falando? O intelectual. O intelectual. O intelectual da Idade Média. Quem era o intelectual da Idade Média? Alguém que sabia escrever e ensinar. Esse era o intelectual. Oi? Era da igreja. A maioria era. Mas com o enfraquecimento do poder da igreja, né? Sobre o feudo, sobre o reino, algumas pessoas começam aí a criar conhecimento ou a ter conhecimento. B, de Bosque. É D ou é B? De Brusqueta. O que acontece no renascimento comercial urbano é justamente um desenvolvimento urbano. E o trabalho começa a ser dividido. É tão dividido que o mestre de ofício ele tem um subalterno, que é o aprendiz. E o aprendiz, depois de um longo período, vai se tornar um mestre de ofício que vai ter outro aprendiz e assim vai. Existe uma divisão de trabalho. Não era como o princípio, a alta idade média, que todos eram servos, independente da ocupação ou da atividade que faziam. Oi? Depois eu me digo de onde é. Eu não lembro de onde foi que eu peguei. Oi? Mas esse mestre aí seria um intelectual? Ele seria um intelectual se ele soubesse escrever e ensinar. Eu estou falando aqui sobre a divisão de trabalho, que esse mestre de ofício tinha um aprendiz, que deveria, né, obediência a ele, e que depois se tornaria um mestre de ofício, quando aprendesse o ofício. É no período do renascimento comercial que a divisão de trabalho vai iniciar. Questão 3. Na Idade Média praticava-se a indústria artesanal através de associações profissionais denominadas corporação ou corporações de ofício. As corporações de ofício eram o quê? Associações de profissionais que exerciam a mesma atividade dentro do burgo, o mesmo que as ligas para o livre comércio, associações de burgos para a proteção do mercado, associações de profissionais de vários ofícios dentro do burgo ou associações internacionais de ligas profissionais. D de dromedário. É D ou é A? É A. É a mesma atividade. Um ferreiro não ia dizer qual o valor de custo de produção e de venda do tecelão. Ele ia dizer isso no ofício dele. Eram categorias de ofícios que eram resumidas ao que eles praticavam. Não tem bloco econômico aqui, né? É como se fosse. Que esses blocos econômicos eram as ligas, que eram a associação dessas comunas.
Quando falar de corporação de ofício, mesma atividade. Mesma atividade e no mesmo burgo. Se for a mesma atividade, mas de burgos diferentes, está errado. 4. Eu vou explicar a questão para vocês poderem responder. Pronto, essa é a questão que eu disse. Por um detalhe, você consegue responder, mesmo que você não tenha domínio sobre o que está sendo dito aí. A Liga Hanseática era uma associação de mercadores empenhados na Europa na comercialização de vários produtos, tais como peles e couros, peixes, âmbar, sal e trigo trazidos das regiões bálticas e trocadas pelos vinhos, especiarias têxteis, frutas e outros produtos do Oriente e do Sul. Hanseática é o que hoje se conheceria, por exemplo, como Alemanha, né? O norte ali da Alemanha é nórdico. Chegou a contar com a participação de 80 cidades e, sendo uma organização essencialmente lucrativa, marcou o desenvolvimento a uma profunda modificação no panorama da economia europeia, bem como edificou as bases para a revolução comercial. Essa poderosa associação, né, que é a Liga Hanseática, era liderada pelas cidades de... Você já tem o pressuposto aí que Hanseática está relacionada diretamente à Alemanha. Qual dessas cidades aqui você pode dizer que é na Alemanha? Você, se ligando que é está tratando de uma liga hanseática, que é um local geográfico restrito, você consegue saber qual é a resposta certa. Gênova fica na Itália. Estocolmo é Suécia, né? Oi. Você lembrava dessa liga hanseática, era uma rota que tinha de Londres até Nova Morona, tá? Era pelo mar. A Gênova, Veneza, Pisa, eles faziam essa rota pelo mar Mediterrâneo. A Liga Hanseática fazia por outro mar, que eu esqueci agora qual é o nome. É o Mar do Norte, mas tem um nome. Como o Mar Mediterrâneo tem um nome, o Mar do Norte também tem um. Mas, pelo menos, entenda como é o Mar do Norte. Qual dessas alternativas aqui é a correta? Ou está estreitamente ligada aqui à Liga Hanseática? Estocolmo é na Suécia, Amsterdã é na Holanda, Viena é na Itália. Já quebra aí. Paris, Londres, Gênova é na Itália, Veneza é na Itália. Letra B. Você pode ver até aqui que termina com Burgo. Toda vez que verem ou que lerem na questão Liga Hanseática, lembrem disso. Questão 5. Em Paris, só pode ser ourives quem fizer o juramento e trabalhar segundo os usos e costumes dessa profissão. Alguém sabe aqui o que é ourives? Oi? Isso. Trabalha com ouro, com esses metais. Nem o ourives pode trabalhar o ouro se não for com a melhor técnica, e o produto deve exceder em qualidade a todos os ouros trabalhados em outras terras. Ele está aí controlando o quê? A qualidade. O cara que for trabalhar com ouro não pode trabalhar de qualquer jeito, ele deve prestar um juramento para trabalhar da melhor forma, e nenhum trabalho do ourives pode ser em qualidade menor ou inferior a qualquer outro ourives que possa existir. Deve ser igual ou maior. Nenhum ourives pode ter mais que um aprendiz estrangeiro, que deverá ser parente seu ou de sua mulher, próximo ou distante, desde que lhe apraza. O texto acima ele trata sobre o quê? Corporações de ofício, organizações sindicais, guildas de mercadores, empresas familiares ou ligas de comerciantes. E aí? Qual dessas alternativas a gente trata? A gente só tratou sobre uma. Corporação de ofício. Aqui está errado porque é contemporâneo.
Aqui está errado porque é sindical. E aqui está errado porque é na Rússia. Questão 6. As corporações de ofício medievais possuíam um conjunto de regras que formavam um verdadeiro código de ética. Uma dessas regras era a do justo preço, que se pode formular do seguinte modo. Eu expliquei para vocês o que era o justo preço. Qual das alternativas aí está explicado o justo preço? D de dromedário. Isso mesmo. O valor do produto é a adição do custo da matéria-prima mais a mão de obra. Passou disso, usura. Passou disso, condenação pela igreja. Que é justamente o passar disso que é produzido lucro. Questão 7. O crescimento das cidades é um fenômeno da Europa Ocidental a partir do século XI, que é justamente quando o renascimento comercial urbano se inicia. Tratando sobre essa questão, Pierre Vilar afirma: as cidades dependiam dos senhores, mas elas foram mais fortes que as aldeias para discutir com os seus amos. Rebelaram-se, obteram ou impor cartas de franquias coletivamente. Continuavam vinculadas ao sistema feudal, mas em seu território e, sobretudo, no recinto dentro da muralha, os habitantes eram livres e participavam da organização coletiva. É por isso que aquela outra questão estava errada quando afirmava que houve uma ruptura definitiva com o início da Idade Média. Eles estavam vinculados ao sistema feudal, mas dentro do muro, dentro da comuna, eles se organizavam como queriam. Refletindo sobre essa afirmação, pode-se concluir o quê? E aí? D de bola. Os camponeses das aldeias medievais impuseram aos senhores feudais o documento que garantia a autonomia política à comunidade. Quem atribuiu, né, essa possibilidade de um documento dar ao burguês a possibilidade de trabalhar dentro do burgo foram os camponeses. E ainda mais eles impuseram, eles obrigaram. Letra A. Mesmo submetidos à autoridade dos senhores, que eles deviam submissão, eram submissos ao rei ainda, eles gozavam de significativa autonomia. Tanto que eles conseguiram acumular capital. Você não acumula capital se você não tiver uma certa liberdade. Como é? Sim. Porque não impediam. As muralhas não impediam. Era mais para a segurança, exatamente. Para fixar o burguês no feudo e impedir que existissem ali invasões, saqueamentos. Questão 8. Facilitando o comércio e evitando o perigo do transporte do dinheiro amoedado, surgiram os títulos de crédito, como cheques, letras de câmbio, conhecimentos de depósito e outros, marcando inclusive o nascimento do direito comercial. A gente vê aí ações que vão dar origem às atividades bancárias. Esses progressos comerciais tiveram origem no livro de autoria de Marco Polo, durante a Primeira Cruzada, na iniciativa dos monarcas ingleses do final da Guerra dos 100 Anos, nas feiras medievais ou na corte portuguesa dos monarcas da dinastia Aves. Nas feiras, claro. É onde tudo começou. Uma questão dada. Questão 9. O aumento da produção agrícola na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média é um dos principais fatores para entendermos o crescimento populacional que se passou na Europa medieval. Esse crescimento populacional tem relação direta com o desenvolvimento do comércio, mas também com o surgimento de grandes cidades na Europa. No período da Baixa Idade Média, a maior cidade existente da Europa era
Paris, 2 Benedito Bentes. A respeito do nascimento urbano e comercial na Europa durante a Baixa Idade Média, selecione a alternativa que está errada. A alternativa certa é a errada. Essa eu vou deixar vocês lerem. B de bola? E aí? D. Houve um encarecimento das mercadorias por causa do renascimento comercial? O que eu falei para você, né? A sociedade do campo, ela começou a decair, mas mesmo decaindo, ela não era inferior à população da cidade. A população urbana, em momento nenhum, ultrapassou a população rural. Apesar das duas crescerem. Pergunta super fácil também. Essa é errada. A população urbana não ultrapassou a rural. Questão 11. Afirmo... É o quê? É sala 12, né? Não sei, sala 12? Eu jurava que era um alarme de um automóvel. A pessoa no incêndio, foi? Não tem fumaça, então não tem fogo não. É? É. D de dado? B de bola. Afirmo, portanto, questão 11. Parou? Apagaram o fogo. Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da encarnação do Filho de Deus, de 1348. 1348, lembre muito bem desse século, é o século XIV, é o início do século XIV. Ano 1300. No ano 1300 é quando acontece, né, a peste bubônica e começa a ser transmitida na Europa toda. É nesse momento aí. Quando na muito excelsa cidade de Florença sobreveio a mortífera pestilência. Apareciam no começo tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Chamava-as o populacho de bubões. A respeito da peste negra do século XIV, é correto afirmar o quê? Qual dessas opções aí foi um efeito colateral da peste bubônica? Ou está relacionada a ela? Letra A? Quem disse letra A aí? Toda vez que vocês virem uma questão que uma alternativa ela é reducionista ou ela é expansiva generalizante, possivelmente está errada. Está restrita à Itália? Ficou restrita à Itália? A peste? Ela matou um terço da Europa. Como é que ela estava restrita somente à Itália? Letra B. Ela provocou uma queda, uma gravíssima queda demográfica, ou seja, matando pessoas. E matando essas pessoas, havendo essa queda demográfica, a produção econômica também foi afetada, já que não tinha pessoas para trabalhar como existia antes. Questão 12. Mas era sobretudo a lã
que os compradores, vindo da Flandres ou da Itália, procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII e as abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa ocidental feudal, que resultou no quê? Primeiro, bora ler esse enunciado novamente. Esse enunciado aqui está falando sobre a produção de lã, que era muito requisitada nesse momento. E por ser muito requisitada nesse momento, o que é que se começou a ser feito? Começou a melhorar a produção. Houve uma técnica de melhoramento da produção de lã. E como é que a gente melhora a técnica da produção de lã? Melhorando a criação de ovelha. E como é que você aumenta ou você melhora a criação de ovelha? Fazendo ela crescer, deixando ela mais gorda, aumentando as dimensões da ovelha. Se a ovelha, por exemplo, na ovelha poderia se obter 50 metros de fio de lã, vamos melhorar essa ovelha aqui para ela poder ter o dobro dessa quantidade. Então começou-se a praticar ou a inferir aí técnicas de melhoramento de produção. O texto aponta para a relação entre o aperfeiçoamento da atividade pastoril, que é a criação de ovelhas, e o avanço técnico na Europa ocidental feudal, que resultou em quê? Esse melhoramento da produção resultou o quê? Esse tecnicismo produtivo resultou no crescimento do trabalho escravo, no desenvolvimento da vida urbana, na uniformização do processo produtivo, na padronização dos impostos locais ou na desconcentração da estrutura fundiária. E aí? Oi? Qual seria a diferença da letra B para a letra E? Da B para E, desenvolvimento da vida urbana e desconcentração da estrutura fundiária. Você tem aqui o oposto de concentrar, de unir, de fixar em um único ponto, de se espalhar. Entenda como espalhamento da estrutura fundiária. E a gente tem aqui desenvolvimento da vida urbana. A vida urbana, a vida na cidade, começou a ser melhor desenvolvida. Quando se aumenta ou quando se cria uma técnica capaz de atender a uma necessidade da população de uma melhor forma e de uma forma mais fácil, qual é o efeito colateral que tem disso? E esse efeito colateral está aí. Estrutura fundiária, está falando da estrutura rural. É. Qual é a característica primordial do renascimento urbano e comercial? O comércio. E o comércio é feito aonde? É? Não estou ouvindo. Não, o comércio é feito aonde? Nas cidades. E nas cidades tem o quê? Pessoas. E as pessoas estavam onde? No campo. A principal característica do renascimento urbano e comercial é a saída do campo para a cidade, para o comércio. Então se tem um desenvolvimento da vida urbana. Não existe a necessidade de ir para o campo para atender a necessidade que o povo tem na cidade. Oi? Não entendi bem, porque está errado ali. Existe alguma característica no campo devido a esses efeitos aqui que faça com que haja uma desconcentração no campo. Seria justamente o desenvolvimento da vida urbana? Preste sua atenção. A questão está falando sobre uma necessidade que o povo tem, que é se vestir.
se vestir e vestir lã, então você pressupõe que alguém que veste lã é porque está passando frio, aí veste lã. E essa necessidade, ela foi suprida a partir de um melhoramento que foi produzido a partir de uma técnica, que foi o aumento da produção de lã. E esse aumento da produção de lã permitiu que essa necessidade do povo fosse suprida. A necessidade do povo sendo suprida é uma necessidade, essa necessidade aqui é uma necessidade urbana, não é necessidade agrária, não é necessidade do povo do campo. O povo do campo não precisa criar técnicas, por exemplo, para se vestir com lã. Mas a área de lã está falando justamente da... Você falou da saída da Sim. O povo saiu do campo e foi para a cidade. E na cidade, as necessidades deles precisavam ser atendidas. Com a necessidade deles atendidas na cidade e não no campo, há um desenvolvimento da vida urbana. Por exemplo, se acontece um êxodo rural, se acontece um êxodo rural aqui, o pessoal do campo sai do campo e vem para a urbanização, vem para a cidade, vem para Maceió. E aqui em Maceió eles têm as suas necessidades atendidas e eles estão formando a cidade, eles não precisam voltar para o campo. Então essa urbanidade aqui vai ser desenvolvida ao longo do tempo. Por exemplo, quando ele fala desconcentração da estrutura fundiária, ele está falando... Porque, por exemplo, se ele está saindo do campo rural, ele está indo para o urbano. Sim. E isso é uma consequência do desenvolvimento urbano. É. Aí por isso que eu achei confuso a letra B e a letra E. Mas é a letra B. Próxima, vamos ver se essa é a última. E essa é super fácil. Para quem sabe ler um gráfico aí, vai responder rapidinho. A leitura do gráfico permite concluir corretamente que o período da queda demográfica mais acentuada na Europa aconteceu em que momento? Na segunda metade do século XV, na segunda metade do século XIII, na primeira metade do século XII, na primeira metade do século XI ou na primeira metade do século XIV. Onde aconteceu a queda demográfica mais acentuada. Eu pedi que vocês memorizassem justamente aquela data por causa que foi o momento em que a peste bubônica aconteceu, que foi a principal causadora da queda demográfica na Europa. Em que ano foi que aconteceu a peste bubônica? Qual a alternativa aí? Letra A? Na segunda metade do século XV? Mesmo que você não tenha essas informações na mente, se você ler o gráfico, onde é que tem uma maior acentuação aí para baixo? Um decréscimo mais acentuado no gráfico. Oi? Olha aqui, ó. Olha aqui. Esse quase triângulo retângulo aqui. É a queda mais acentuada que tem, ó. Porque a partir desse momento, que a menor queda começa a subir. Então aqui, ó, no meio, entre 1350 e 1400, primeira metade do século XIV. 1348, 1350, começa essa assolação da peste. Última. Entre o século XII e XIII, então 12 e meio, a recrudescência das condenações da usura é explicada pelo temor da igreja ao ver a sociedade abalada pela proliferação da usura. Pergunta: o que é recrudescência? Quando você tem gripe, a gripe é uma doença que você tem continuadamente a vida toda, possivelmente. Quando você tem gripe e você
se cura da gripe, se você tem outra gripe, essa outra gripe, ela não é igual à anterior. Ela é uma gripe mais forte. Porque para a gripe anterior, você já está, o seu corpo já produziu uma imunidade. Quando algo vem, e vem com a maior força, uma maior potência do que anteriormente, ela vem recrudência, vem recrudescente. Ela vem algo anterior, mas com a maior força. O que está falando aqui é que a igreja acaba condenando a usura mais e muito mais forte do que condenou anteriormente. É uma recrudescência. Vamos lá. A recrudescência da usura é explicada pelo temor da igreja ao ver a sociedade abalada pela proliferação da usura, quando muitos homens abandonam sua condição social, sua profissão para tornar-se usuários. No século XIII, o Papa Inocêncio IV teme a deserção dos campos devido ao fato dos camponeses terem se tornado usurários ou estarem privados de gado e de instrumentos de trabalho pertencentes aos possuidores de terras, eles próprios atraídos pelos ganhos da usura. A atração pela usura ameaça a ocupação dos solos e da agricultura e traz o espectro da fome. Faltou a interrogação, né? Traz o espectro da fome. Qual dessas alternativas aqui é um efeito colateral dessa ação aqui da igreja? O ato da igreja voltar a condenar mais veementemente a usura fez por quê? Ou qual o propósito da igreja ao fazer isso? A igreja tem um propósito de diversificar o padrão alimentar, de conservar a ordem estamental, de suprimir o debate escolástico, de regular a extração de dízimos ou de evitar a circulação de mercadorias. Pense na instituição religiosa, na instituição católica, praticando a condenação da usura. O que é que ela quer com isso? Letra B. Alguém discorda que não seja a letra B? A igreja é um estamento dentro daquela pirâmide lá estamentária da sociedade medieval, que é muito beneficiada pela nobreza e pelo rei. Então a ordem desses estamentos vai quebrar com a sua força. Então o que a igreja quer manter as coisas como são, justamente para manter a sua força e o seu domínio mediante a sociedade. Então praticar a perseguição ao povo devido à usura é uma forma que a igreja encontrou para que a sociedade permanecesse estável. Eu vou dar uma pausa agora, senão vocês vão perder o intervalo de vocês e vai entrar na outra aula. Alguma dúvida, perguntas?